Olá, chegamos a mais uma questão do nosso simulado de ciências da natureza. Agora a questão é a questão de número 117 do nosso simulado. Essa questão é bem interessante, né? Porque ela fala de quê? Dos fatores de variabilidade. Fatores de variabilidade. Quando você estuda o processo de evolução, você aprende que a seleção natural, lei onde as características que determinam a melhor taxa de adaptação e sobrevivência dos organismos permite com que a espécie ela possa evoluir, mas a seleção natural, ela atua exatamente sobre o quê? Sobre a variabilidade. Eu não posso ter um evento seletivo se não há entre os indivíduos que compõem uma dada população diferenças, né? Variabilidades. Então, quando você fala em variabilidade, que aí lembrem-se os fatores. Lázaro, o Darwin sabia que a seleção natural atuava sobre a variabilidade? Sabia. O Darwin sabia. Porém, não esquece disso. O que é que o Darwin desconhecia? Qual foi uma grande lacuna deixada pelo darwinismo? Os fatores que causam variabilidade. Ele não sabia. Até porque na época do Darwin, né, o Darwin publicou sua obra em 1859, portanto, século XIX. A viagem dele foi 1831 a 1836, né, a bordo do navio de sigla HMS Beagle. O Darwin ele é do século XIX. Século XIX não havia ainda os conceitos de genética, não havia ainda os conceitos de hereditariedade, não havia ainda os conceitos que permitissem ao Charles Darwin, esse importante naturalista inglês, deduzir que a seleção natural, que foi a lei que ele construiu como fator principal de evolução das espécies, a partir do conhecimento que ele tinha sobre Thomas Malthus, né? Por isso que o Darwin é considerado o mais brilhante neo-malthusiano, né? Porque ele escorou-se nos gigantes ombros de Thomas Malthus para que a seleção natural pudesse ser estabelecida. Ele não sabia que fatores provocavam variabilidade. Então, se você estiver diante de uma questão que não apenas mencione a variabilidade, porque se ele mencionar a variabilidade é importante para que a seleção natural, tudo bem, se disser só isso, ok. Agora, se a questão citar que a variabilidade é decorrente de dois fatores, e quais são esses dois fatores? As mutações e as recombinações gênicas, aí você não pode marcar darwinismo. Aí é neo-darwinismo. Então, tio Lázaro, quais são os dois principais fatores que o neodarwinismo contribuiu? O conceito de mutação e o conceito de recombinação gênica. A mutação e a recombinação gênica são dois fatores que contribuíram exatamente para o neodarwinismo, certo? Para você entender quais são os fatores de variabilidade. Então, nessa questão de número 119, você tem um desses fatores sendo cobrados. Ele diz, ó, as mutações gênicas e as recombinações são os principais acontecimentos biológicos responsáveis pela variabilidade. Isso aí é neodarwinismo. Ó, quando ele descreve aí na nossa questão 119 que as mutações e as recombinações são os dois principais acontecimentos biológicos que promovem variabilidade, são um conceito neodarwinista. Por que, Lázaro? Porque ele está dando a origem da variabilidade, que era de desconhecimento de Darwin. Tranquilo isso? Professor Lázaro, eu posso dizer que mutação e recombinação é a mesma coisa? Pode não. Você pode dizer que os dois fatores geram variabilidade, mas por motivos diferentes. A mutação, a mutação, ela altera a sequência informativa do material genético. A mutação, ela altera permanentemente o material genético, uma vez que ela altera as bases nitrogenadas. Quando a mutação se consolida por alterar a questão das bases nitrogenadas, a mutação ela cria novos genes. Então, a mutação é um dos mais importantes fatores de criação, tá certo, de novos genes. Enquanto que recombinar não cria novos genes. Lázaro, por que que recombinar não cria novos genes? Porque recombinar é crossing over, é segregação independente de cromossomos homólogos. Então, o principal fator que diferencia mutar de recombinar
é exatamente a mutação, ela altera a base, ela altera a sequência, ela altera a informação, ela cria novos genes, enquanto que a recombinação ela não vai criar novos genes. A recombinação, ela simplesmente faz com que misture, se recombine os genes já o quê? Existentes. Na nossa questão 117, o comando diz: as mutações são responsáveis pela variabilidade por qual motivo? Por qual motivo? No item A dizendo assim, porque elas alteram o código da base. Gente, o código genético é aquele conjunto de 64 códons e o significado dele dos processos de tradução. Eu jamais posso dizer, tá certo? Que a mutação altera o código genético. Ela não altera o código genético. Então, mutar não significa alterar código. Tudo bem? Compreensível? Então, o item A não faz sentido. B. Alterações causadas pela transformação de uma base em outra. Pode até ser, certo? Quando você altera uma base para outra, você tem uma mutação por substituição. Sempre que isso ocorre, eita, quando ele diz aí, ó, sempre que isso ocorre, cadê? Ó? Sempre que isso ocorre, um aminoácido diferente vai fazer parte da proteína. Não. Lázaro, por que não? Porque às vezes você tem a mutação, altera a base, altera o códon, mas o aminoácido traduzido continua o mesmo. Então, nem toda mutação confere obrigatoriamente uma alteração na sequência de bases, porque o código genético, além de ser universal, ele é degenerado. Então, você não pode ter esse conceito aí do item B. C. Eu posso dizer, professor Lázaro, que a mutação são alterações de bases nitrogenadas que são transmitidas por reprodução aos seus descendentes? Aí sim. Aqui está um princípio neodarwinista, certo? De evolução. A mutação, ela altera a sequência, ela altera a informação, ela altera o gene, ela cria um novo caráter fenotípico, que eu não estou dizendo, cuidado com isso. Tio Lázaro, eu posso dizer que obrigatoriamente uma mutação vai trazer uma característica mais vantajosa? Não, não, porque não é papel da mutação obrigatoriamente criar um caráter mais adaptativo. Não, as mutações são aleatórias, são ao acaso. Inclusive, posso até dizer que a maior parte das mutações ou elas geram um aspecto de neutro, né, neutro ou deletério. A maioria das mutações ou são neutras ou deletérias, mas nós não podemos negar que uma mutação pode criar um caráter que gere uma maior adaptação. Quando esse caráter torna o indivíduo mais adaptado, o que que acontece? A seleção natural, por esse indivíduo se adaptar melhor, se reproduz melhor. Reproduzindo-se melhor, geram-se mais descendentes. Então isso acaba sendo vantajoso. Portanto, o item C da nossa questãozinha aí, ele é o mais coerente, porque ele fala que a mutação altera a base e que é transmitida por reprodução aos descendentes. Conceito neodarwinista. Professor, por que que não pode ser o item D? Né? O item D diz alterações causadas principalmente por radiação. Radiação, fator de mutação? É. Que afeta as pentoses. Não, gente, não afeta a pentose. A pentose no DNA sempre vai ser a desoxirribose. Sempre vai ser a desoxirribose. Então a mutação não altera a pentose. O erro está aí, tá certo? E o item é alterações causadas por translocação, que altera o tipo de material genético. Cuidado com isso. Altera o tipo de material, ou seja, vai deixar de ser um DNA e vai ser um RNA. Não, não altera o tipo de material genético, tá? Mas eu posso dizer, professor, que a translocação é um fator de alteração? É. Porque o que é translocar? É quando tu tens uma troca de fragmento de cromossomos não homólogos. Calma. Como é que se dá o conceito de crossing over? O crossing over é quando eu tenho uma troca entre cromátides homólogas. Cromossomo 12 com cromossomo 12 emparelham durante a meiose, troca fragmentos. Isso é crossing over. Quando é que o crossover é um evento natural de variabilidade, não é uma mutação, é uma recombinação, certo? Agora, quando eu tenho uma troca entre regiões não homólogas, aí eu deixo de chamar de crossing e eu posso chamar de quê? Translocação. A translocação não é uma mutação, nesse caso, é um erro, é uma falha na troca de fragmentos e não traria como gabarito para a gente dessa nossa questãozinha, que é a questão do seu material número 119, que aí sim o gabarito que melhor
né, dialoga com o comando é o item C. Beleza? Mais uma questão resolvida com vocês.